Olá, meu nome é David, estou aqui de novo fazendo mais um vídeo para vocês e o tema desta vez vai ser Jesus prediz a sua morte. Está escrito em Lucas, Mateus e em Marcos 10:32, onde ele chama os discípulos deles em particular e avisa eles que ele estava prestes a ser entregue à morte. Mas de todas as vezes que quando ele veio e reuniu todos os discípulos para chamar a atenção deles, para falar que estava perto dele ser açoitado, cuspido, maltratado, toda vez que ele chamava os discípulos deles não conseguiam entender que Jesus, ele estava anunciando que estava perto já dele ser entregue aos homens e ser açoitado, mas eles não entendiam. Igual certa vez quando ele falou para os discípulos deles, aí Pedro, ele confrontou a Jesus. Aí Jesus falou para ele: apartai-vos de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, que só pensam nas coisas terrenas. Enquanto Deus estava lá, Jesus estava ensinando a eles que estava perto da hora dele ser crucificado. Os discípulos em vez de prestar atenção no que o nosso amado Jesus estava falando, a mente deles estava virada as coisas do mundo, as coisas terrenas. Eles não estavam preocupados se Jesus ia morrer ou não. E Jesus sempre alertando eles, mas eles nunca conseguiram entender. Isso daí deixa bem claro que toda vez que o nosso amado Jesus deixava uma parábola para todos eles em particular, logo quando a multidão se despedia, eles vinham a Jesus perguntar o que significava aquela parábola, porque eles não conseguiam entender qual era a mensagem que Deus estava querendo trazer através daquela parábola. Eles não entendiam. E antes mesmo do nosso amado Jesus vir à Terra, 750 anos lá atrás, quando o profeta Isaías profetizou que havia um homem que ia ser açoitado, cuspido, maltratado, ele ia tomar nossas enfermidades, todas as nossas dores. E isso, antes disso tudo acontecer, eles naquela época já estava todo mundo já sabendo que tudo isso ia acontecer, só que a carnalidade não deixava eles acreditar que essa profecia iria acontecer. Eles duvidavam, até que se cumpriu quando o nosso amado Jesus foi traído. E a palavra de Deus é bonita essa passagem, que toda vez que ele chamava os discípulos dele, falava que ele ia ser traído, cuspido. Isso não começou com os ímpios, começou pelos discípulos, quando Judas traiu o nosso amado Jesus, quando Pedro negou Jesus 3 vezes. Então a traição sempre vai vir das pessoas mais perto, que está perto de nós. As pessoas que a gente acha que nunca vai trair a gente, que sempre vai estar do nosso lado, é aquelas pessoas que mais nos surpreendem, aquelas que mais na hora que a gente mais precisar vão nos abandonar. E a traição começou pelo Judas, depois pelo Pedro. Pedro negou a Jesus 3 vezes. E ele batia no peito que amava Jesus, que não sei o que. E no final das contas, ele foi e negou o nosso amado Jesus. E acontece isso diariamente com a gente, né? Porque talvez tenha uma pessoa violenta que não gosta de ouvir o nome Jesus. Aí muitas vezes muitos cristãos têm medo de se proclamar cristão, porque tem medo de ser confrontado pelas pessoas. E o nosso amado Jesus foi traído. A traição dele começou pelos discípulos dele, e toda vez que Jesus ensinava, é engraçado que quando teve a entrada triunfal lá na cidade, todo mundo gritava: Hosana, Hosana, bendito seja o seu nome, é maravilhoso, Rei dos Reis, não sei o que, aquela hipocrisia toda. Mas Jesus, ele sabia que aquela multidão que apenas seguia, eles não amavam Jesus de coração, eles apenas seguiam porque Jesus trazia muitos milagres, mas quando Jesus começava a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, aquelas multidões, eles duvidavam, porque quando ele falava que ele era o Filho de Deus, muitos não acreditavam. Aí começou a perseguição de Jesus, porque enquanto ele estava curando, libertando, todo mundo queria estar do lado dele. Enquanto ele estava curando enfermos,
expulsando demônios, ele era vaiado, todo mundo queria estar perto de Jesus. Onde Jesus estava no deserto, ninguém queria estar no deserto também. Jesus estava no Maná, ninguém queria estar no Maná também. Onde Jesus estava, todo mundo estava. Mas quando ele começou a pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, que é o evangelho que muitos tentam distorcer desde quando o nosso amado Jesus partiu, e até hoje eles não conseguem, com as suas ideologias vãs, com as suas doutrinas pagãs, e ninguém nunca vai conseguir distorcer a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita pelo nosso amado Deus, foi o nosso Deus que revelou a Bíblia para nós. A Bíblia nada é que a bússola do crente, é o pergaminho do crente, é o mapa do crente, ensina como a gente tem que viver. E muitos se afastam dessa santa palavra sagrada. E toda vez que Jesus falava que ia ser açoitado, os discípulos não acreditavam, ficava cochichando entre si, não sei o que. Eles não estavam preocupados com isso, eles estavam preocupados quem ia ser o maior no céu, quem ia sentar à direita de Jesus. Eles não estavam preocupados com o nosso amado Jesus, eles estavam preocupados com eles mesmos. A preocupação deles não era com Jesus, era com eles mesmos. Eles estavam preocupados se eles iam sentar à direita de Jesus. Eles estavam preocupados quem ia ser o maior no céu, e o maior no céu vai ser o menor aqui na terra. O próprio Deus, o Deus em essência, o nosso soberano amado Jesus, ele se fez pequeno, frágil, sentiu dores, chorou como a gente chorou, sentiu dores que a gente sentiu qual o verdadeiro sentido de ser traído, caluniado. Nosso amado Jesus passou por todas essas situações, e eles estavam preocupados quem ia ser o maior, quem ia sentar à direita de Deus, enquanto o nosso Deus estava preparando o caminho da salvação, estava preparando os discípulos para quando Jesus partisse, ele seria os mentor de Deus aqui na terra. E isso não deixou só para ele, deixou para nós. Quando Deus fala, ide por todo mundo pregar o evangelho, ele não cita nome, ele fala apenas para aqueles que são discípulos dele. Se você é discípulo dele, eu sou discípulo dele, a gente tem esse papel fundamental na vida do cristão, anunciar o evangelho de Jesus. E era o que Jesus estava fazendo, ele estava preparando o caminho da salvação, enquanto muitos não entendiam, porque ele estava preocupado com as coisas vãs, coisas passageiras que ia passar, e não estava preocupado em seguir o que Jesus estava falando. E assim, né, isso aí vai acontecendo com nós, tá? Dia após dia, isso vai acontecendo. E quando Jesus, né, predisse que ele ia morrer, ele estava preocupado com as coisas mínimas, e via tantos milagres, tantas coisas que o nosso amado Jesus fazia, e mesmo assim o coração dele ainda ficava com dúvida. Mas isso é normal, porque a gente somos seres humanos e ninguém é perfeito. Ninguém tem o direito de julgar eles, e ninguém tem o direito de julgar ninguém. Porque o único no céu e na terra que tem o direito de julgar é só o nosso amado Deus. E quem gostou desse vídeo, compartilha, dá um like aí se gostar. Se inscreva no meu canal que eu estarei fazendo novos vídeos. Valeu, obrigado, fica com Deus.